Vamos entender como funciona uma sinagoga. Aqui então a gente está vendo, pessoal, essa é uma reconstrução. As pessoas se sentavam em volta e no meio ficava a pessoa que abria os rolos, abria as escrituras e pregava e ensinava. As sinagogas não eram um local de sacrifícios. As sinagogas não são e nunca foram um substituto para o templo de Jerusalém. Quando a gente ora, a gente não ora para uma sinagoga, a gente ora para o templo, para a direção do templo. Quando se faziam sacrifícios animais, eles só poderiam ser feitos no templo. A família de sacerdotes e os levitas, eles cuidavam do templo. Eles podem cuidar de sinagogas, mas qualquer judeu pode cuidar também. Então aqui em volta e no meio ficava a pessoa que abria as escrituras, mais uma vez as escrituras da Bíblia hebraica, que são a Torá, o Pentateuco, as escrituras e os profetas. Então os judeus daquela época estavam habituados 3 vezes por semana, nas segundas, quintas e sábados, que os pergaminhos fossem abertos e que a leitura fosse feita. E eles ouviam, semana após semana, as profecias. As profecias da redenção de Israel e as profecias da vinda do Messias. Um exemplo de uma pessoa que era um líder de uma sinagoga, um chefe de uma sinagoga, que ele sim acreditava em Jesus, é Jairo. Jairo, são o mesmo nome. Jairo, ele vai a Jesus e ele pede para que Jesus cure a filha dele. Então a gente consegue ver aqui a relação. O judaísmo não é uma religião homogênea. Isso eu preciso que realmente, se vocês levarem uma coisa com vocês de tudo o que eu estou dizendo hoje, o que eu preciso que vocês entendam é que o judaísmo não é uma religião homogênea. Não é hoje e nunca foi. A gente não pode olhar para todos os judeus e dizer todos os judeus são isso, ou todos os judeus são aquilo, ou todos os judeus acreditam dessa maneira, ou todos os judeus não acreditam nisso. Isso é muito, muito importante, porque seguidamente eu vejo o pessoal me perguntando: os judeus acreditam em reencarnação? Por que os judeus usam um chapeuzinho? Por que o chapeuzinho daquele é preto? Por que isso? É um pouco difícil de falar de uma religião que hoje em dia são 16 milhões de pessoas, e que na época também eram milhões de pessoas. Chegar para uma religião e dizer... É que nem eu perguntar como os cristãos se vestem. Mesmo aqui na igreja IAR, cada um se veste de uma maneira diferente. Cada um tem a sua maneira diferente de se conectar com Deus e com Jesus. No povo de Israel, sempre foi assim também. Cada um sempre teve o seu pedacinho de texto bíblico favorito. A sua maneira de interpretar as profecias bíblicas. A sua maneira de vestir. Por mais que tenha uma maneira judaica de se vestir, mas não é uma maneira, são várias maneiras. Então, isso é muito, muito importante que a gente leve em consideração. Jesus foi um judeu. Os apóstolos foram judeus e eles viam no mundo judaico muito, muito diverso. A gente está vendo aqui um quadro super clássico, que é a pintura da Última Ceia. E como vocês voltaram, eu vi ali já em cima, eu já coloquei, está errado, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver de como a Última Ceia se pareceu. A Última Ceia aconteceu há 2000 anos atrás, no meio do Oriente Médio, pessoal. No que se chamava então, província Judeia, de judeus. Então, pessoal, primeiro não estava todo mundo sentado no mesmo lado da mesa. Vamos começar com isso. Sim, faz sentido, né, pessoal? Então, a comida, as vestimentas, a aparência das pessoas, a aparência da sala, não tem nada a ver com a realidade da época. Vamos falar o que realmente foi a Última Ceia. Os judeus, como eu falei, subiam 3 vezes ao ano a Jerusalém. Entre elas, e a principal, era a festa da Páscoa judaica. Que se pegavam as escrituras e se liam as escrituras que lembravam a saída dos judeus do Egito. Avadim Ainu. Nós fomos escravos no Egito e Deus com mão forte nos tirou da escravidão e nos levou de volta à nossa terra. E todos os anos o povo de Israel se senta em volta de uma mesa para celebrar e relembrar o final da escravidão do Egito.
Então, quando as pessoas estavam sentadas em volta da mesa com Jesus, Jesus sabia que era a última ceia, os outros não. Os outros estavam lá sentados para celebrar a Páscoa judaica. Inclusive, quando os apóstolos chegam a Jesus e perguntam: onde queres que comamos a Páscoa? Eles não perguntam onde é que a gente vai fazer a última ceia. Não, eles perguntam onde a gente vai comer a Páscoa. E a Páscoa, nesse sentido, eles perguntam onde a gente vai comer o sacrifício do cordeiro. Naquela época, um cordeiro era levado ao templo, muitos cordeiros eram levados ao templo de Jerusalém, eles eram sacrificados e parte da carne era levada e comida numa cerimônia. Então, essa é a cerimônia que se comia a Páscoa, que era o cordeiro. O que mais se comia? Alguém sabe? Pão ázimo, a gente vai falar disso. O que mais? Ervas amargas e que se bebia? Vinho. Então tem uma refeição inteira, uma tradição inteira que se faz até os dias de hoje. E por isso, quem quer conhecer o cristianismo a fundo e entender o que os apóstolos fizeram com Jesus há 2000 anos atrás, tentem achar um amigo judeu para convidar vocês para passar a Páscoa judaica. Porque esse jantar eu faço na minha casa até os dias de hoje. Eu não tenho como convidar todo mundo, talvez uma meia dúzia. Mas esse jantar eu faço até os dias de hoje na minha casa. Ou melhor dizendo, na casa dos meus sogros. Mas a gente faz isso até os dias de hoje. A gente junta toda a família e os amigos em volta de uma mesa. A gente pega um prato que se chama quiará. E a gente coloca sobre ele ervas amargas. E a gente coloca sobre ele um pedacinho de animal. Que hoje em dia normalmente é uma coxinha de frango, para ser bem sincera. Porque o templo não existe mais, então a gente não sacrifica mais cordeiros, então a gente não come mais cordeiro. Tem famílias que ainda comem cordeiros até os dias de hoje, mas não os ashkenazes, como a minha família, a família do meu marido. Então, tu coloca um pedacinho de animal ali, queimadinho, para simbolizar a Páscoa, para simbolizar o cordeiro. Não, e aí, chorando? Não. Então, tu coloca as ervas amargas, tu coloca o animal que representa o sacrifício pascal, e do lado tu tem a matzá, que é o pão ázimo, e o vinho. Então, essa refeição de Páscoa judaica era o que estava acontecendo quando os apóstolos estavam sentados. Então, quando a gente vê aquela imagem de Jesus partindo pão na última ceia, ele parte um pão? Não. É assim que se parecia. Esse aqui, obviamente, é uma versão mais moderna, industrializada, mas imaginem assim um biscoito de água e pão, talvez uma coisa mais parecida com um pão sírio, aquele pão fininho, é um pão sem fermento. Então, eles estão sentados em volta da mesa, comendo o pão ázimo, as ervas amargas, o vinho e a Páscoa, quer dizer, e o animal, o sacrifício. E Jesus, então, quando ele está lá, ele diz: este é o meu pão, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. E ele ensina os seus discípulos a fazerem a ceia, que cristãos do mundo todo fazem até os dias de hoje. Vejam que bonito. Quando vocês estão na igreja e vocês pegam um pedacinho de pão e vocês pegam um pedacinho de vinho, vocês estão se conectando com o que Jesus fez na última ceia 2000 anos atrás. Vocês estão se conectando com a Páscoa judaica, com uma tradição de 3.200 anos atrás, que relembra como Deus salvou o seu povo. Então aqui a gente vê de novo, a salvação do povo de Israel foi a Páscoa. Isso se relembra até os dias de hoje. Na casa de judeus uma vez por ano, mas todo o tempo na casa e nas igrejas cristãs através da ceia. Sim, esse aqui é um dos... Você pode dizer que é um dos pães que se comia, mas não na Páscoa judaica. Na Páscoa judaica é proibido se comer pão com fermento. Mas uma coisa importante, Jesus falava que idiomas? Jesus falava que idiomas? Hebraico e o aramaico. Ele era obrigado a falar hebraico por um simples motivo. As escrituras, quando ele ia nas sinagogas e abria o pergaminho de Isaías em Nazaré e lia, que idioma estava esse pergaminho? Hebraico. Quando ele discutia com os sábios da lei no templo de Jerusalém, que idioma ele discutia? Hebraico. Mas quando ele sentava com os pescadores simples na beira do mar da Galileia, com que idioma ele falava com eles? Aramaico. Então Jesus falava os dois idiomas. E não é só uma questão de idioma, de falar português, por exemplo, como eu estou falando com vocês. É uma questão de um mundo em comum que eles tinham. Porque se eu quero falar para vocês
A nossa comida do dia a dia no Brasil, vou dizer, o arroz e feijão nosso de cada dia. Mas quando Jesus falava para aquela população, o equivalente ao arroz e feijão que eles comiam todo dia era o pão. E por isso, quando ele fala a eles, o alimento mais importante que eles conheciam, ele usa o exemplo do pão, e o pão da vida. Então, é uma questão de idioma e uma questão também cultural. Porque tinham outros povos na região que falavam aramaico. Não era só Galileia que falava aramaico, tinham outros povos arameus. Povos que eram pagãos e que falavam aramaico. Mas Jesus não falava com eles só na questão de idioma, mas sim também na questão cultural. E a gente tem a questão, como a gente falou, da Páscoa judaica, que Jesus subia ao templo, mas também, mesmo depois que Jesus sobe ao céu, os apóstolos continuam mantendo as práticas judaicas. Vamos ser bem claros, não terminou com Jesus. Porque 10 dias depois que Jesus subiu ao céu, está escrito na Bíblia, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio de repente um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Pentecostes, pessoal, é Shavuot, é uma festa judaica. Eles subiram a Jerusalém 50 dias depois da Páscoa para celebrar mais um feriado judaico. A propósito, no mesmo lugar onde eles celebraram a última ceia. E quando eles estavam lá, aí desce o Espírito Santo, que é o que a gente está vendo aqui. Então, eles seguiam com as práticas judaicas. E quer dizer, Jesus nasceu, viveu e também foi sepultado como judeu. Quando a gente fala da sepultura, Jesus foi sepultado num sepulcro super tradicional judaico. Os judeus naquela época eram sepultados de 2 maneiras. A primeira é o pessoal simples. Abre um buraco, coloca a pessoa dentro, tapa, põe uma pedra para marcar o lugar, e é isso. E é assim que os judeus são sepultados até os dias de hoje. A segunda maneira, que a gente não faz mais, mas que existia nos tempos de Jesus, é se fazia uma caverna, normalmente cavada na rocha, e se fazia um espaço bonito, e se colocava o corpo da pessoa dentro, se fechava com uma pedra, se deixava o corpo por 1 ano, depois de 1 ano se voltava, se recolhiam os ossos e se colocavam no ossuário. E a mesma caverna era usada geração após geração. E por isso, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito para pessoas que conheciam essa tradição. Porque quando a Bíblia fala um sepulcro novo, a maior parte das pessoas hoje em dia são sepultadas em sepulcros novos, certo? Naquela época, a maior parte das pessoas eram sepultadas em sepulcros familiares. Então, a Bíblia, ela especifica, é um sepulcro novo que ninguém nunca tinha usado. Jesus, ele vai ser crucificado, segundo a tradição cristã, em que dia da semana? Numa sexta. Agora pensem o caos dos apóstolos. Jesus e os apóstolos guardavam o sábado. E agora os judeus decidem justamente numa sexta-feira crucificar ele. O sábado, o Shabat judaico, começa ao pôr do sol de sexta. Então, quando os romanos crucificam ele, os apóstolos estão já preocupados, obviamente, com a morte, com tudo, mas como a gente vai honrar o corpo de Jesus? Porque a tradição judaica é, tu não pode deixar o corpo esperando dias e dias e dias para ser sepultado. Tu tem que sepultar ele rápido. E os romanos também sabiam disso. Quando Jesus está na cruz, e Jesus também, os 2 ladrões estão na cruz, os romanos passam para conferir se eles estavam mortos, lembra? E eles vão e conferem se Jesus estava morto, e eles veem que ele está realmente morto e passam para o próximo. Se Jesus não tivesse morto, o que eles fariam? Eles quebravam as pernas para acelerar a morte. Porque os romanos sabiam da tradição judaica, sabiam que as pessoas tinham que ser sepultadas na sexta-feira antes do pôr do sol, porque se não fossem, o corpo teria que ficar do lado de fora até o domingo de manhã. Então, quando Jesus morre na cruz na sexta-feira, eles têm que rapidamente preparar o corpo dele, levar para o sepulcro e colocam e fecham e voltam para casa porque começou o Shabat. Primeiro dia sexta, o segundo sábado. O que acontece no sábado? Nada, é Shabat, pessoal. Está todo mundo descansando. E no domingo, as Marias voltam.
O domingo, o primeiro dia da semana, elas voltam e elas chegam e veem o sepulcro aberto, elas começam a ficar com medo, porque elas sabiam que a tradição judaica não podia abrir o sepulcro antes de 1 ano. E elas encontram o sepulcro aberto e vazio. Então, Jesus, desde o momento que ele nasce, a circuncisão, a remissão dele do templo de Jerusalém, os 12 anos ele discutindo no templo, todo o ministério dele falando em frente ao povo de Israel e até o sepulcro, toda a vida dele foi uma vida judaica. E não só ele, os 12 apóstolos, todos eram judeus. Vamos deixar isso bem claro. Todos os apóstolos eram judeus, a maior parte dos discípulos eram judeus. Mas, infelizmente, ao longo dos últimos 2000 anos, boa parte, quando se falava dos judeus, se diziam, quem é o judeu? Judas. Judas ele era usado como judeu, como exemplo de judeu. Judas era um de 12 judeus, entre os apóstolos, além de todos os outros. É importante a gente entender, como eu falei, Judas era um judeu, mas os judeus não são um povo homogêneo, não são e nunca foram. Então, quando a gente lembra dos apóstolos e quando a gente lembra de Jesus, vamos lembrar do meio que eles viviam e quem eles eram. Eu estava conversando com o Lamartine antes de eu entrar, eu estava comentando com ele umas pesquisas que eu estava lendo sobre iconografia cristã, e daí ele pediu para mim comentar também com vocês. Tem imagens de Jesus de diferentes maneiras. Tem representações de Jesus chinês, Jesus com olhos puxados. Tem representações de Jesus negro, da igreja etíope. Tem representações de Jesus europeu, que muitos de nós conhecemos. Jesus com cabelo mais claro e pele mais clara. Mas o que me chamou muito a atenção é quando eu estava vendo essas imagens europeias. E tu via Jesus e os apóstolos bonitos, com feições europeias. Mas Judas, Caifás, o Sinédrio, todos eram representados como estereotipo de judeu. Narigão, cabelo escuro, feios. Não é assim, pessoal. Ou todos são semitas, todos são parte do povo de Israel, todos são israelitas, ou nenhum é. Meio a meio não funciona. Quer dizer, ao longo de 2000 anos, se pegou o que havia de ruim, no caso Judas, no caso Caifás, Ananás. Sim que haviam pessoas ruins. E eles usavam e olhavam para eles e diziam, esses são os judeus. Jesus não é. Jesus está aqui, europeu. Não. Vamos entender o mundo que eles viviam. Porque Jesus nasceu, viveu e morreu como um judeu. E por isso, se a gente quer entender a última ceia, vamos sentar à mesa com os judeus e comer com eles. Se a gente quer entender a Bíblia hebraica, se a gente tiver um tempinho, vamos aprender hebraico. Vamos entender o mundo que ele viveu para entender mais a fundo. E por isso, quando as pessoas olham para mim e acham estranho uma judia falando de cristianismo, eu digo não. Eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. Porque durante 2000 anos, houveram muitos problemas. Se usou muita coisa para justificar a perseguição aos judeus. E coisas erradas. Porque não é isso que Jesus pregava. Não é isso que os apóstolos pregavam. Isso foi pessoas que pegaram a Bíblia e esqueceram a metade. Esqueceram como a Bíblia conta da vida de Jesus, como judeu. Esqueceram isso. Disseram, não, vamos pegar essa parte aqui e usar. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler ela do início ao final com todas as suas partes. Com as partes que são mais difíceis de entender, com as partes mais fáceis. Com alguma parte que talvez a gente não goste tanto e com outra que a gente goste mais. Eu estou ouvindo um bebê no fundo, só fico pensando no Yair, desculpa. Então, quando a gente pensa no judaísmo, pensem como o irmão mais velho. O irmão mais velho do cristianismo é o judaísmo. Eu acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. E eu fico muito feliz de a gente estar vivendo, eu acho que uma nova era. De um pastor convidar uma judia a falar numa igreja. Até aqui as 2.000 pessoas assistindo ao vivo, não sei quantas estão assistindo ao vivo também pelo YouTube. E eu vou dizer, olha pessoal, um silêncio aqui, olha, eu acho que eu nunca tive um público tão comportado. Até para fazer vocês responder, é difícil de fazer vocês responderem. Então, pessoal, de ter
de ter as pessoas sentadas e ouvindo, e querendo ouvir toda a história, desde as suas raízes, eu acho muito, muito importante. E por isso eu quero agradecer de todo o coração a todos que estavam aqui dispostos a ouvir também um pouco das raízes judaicas pela boca de uma pessoa que cresceu no judaísmo. Então, eu quero agradecer a todos vocês.